Bom dia, senhores. Cumprimento todos os parlamentares em nome da deputada Marcivânia e tomo a liberdade de cumprimentar todos os demais presentes em nome do secretário Rogério Marinho. Me estranha um pouco o secretário não chamar de ministro pela envergadura do cargo e também pela da Eucaristia. O senhor sempre brinca com isso, mas, sobretudo, pela envergadura do Ministério do Trabalho, que é um órgão que nós respeitamos bastante e que temos muita esperança que um dia recupere esse status em homenagem a todos os trabalhadores do nosso país. Mas, de qualquer forma, se eu me passar e falar ministro, é porque eu demonstro muito mais respeito do que eu já tenho, que é muito grande por Vossa Excelência. Muito obrigado pela exposição. Exatamente. Pode ser até um spoiler do que vai voltar a acontecer um dia. Mas, enfim, eu tenho certeza, secretário, que todas as críticas que serão realizadas aqui, elas se dirigem à norma. A confecção da norma não serão comentários em relação ao governo. A intenção do Ministério Público é contribuir com a confecção de uma norma que, muito embora em processo de discussão, deputado, é uma norma que já vige, ela já produz os seus efeitos, ela já está no mundo jurídico. Então, nossa condição aqui é de zelador, de fiel depositário da confiança da população no ordenamento jurídico, de somente fazer comentário secretário da ordem jurídica. É claro que é impossível não nos desvencilhar de alguma opinião, não apenas técnica, mas em relação à apropriação ou não de um determinado dispositivo que será feito oportunamente. Mas, enfim, me atendo à questão jurídica, deputada Marcivânia, o Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota técnica 3 dias após a edição do MP, em que são ventiladas as inconstitucionalidades dessa medida. A análise é jurídica e nada mais justo do que começarmos de baixo para cima, do topo da pirâmide para baixo. Nós entendemos que essa medida provisória, inicialmente, é inconstitucional porque ela não respeita os requisitos de relevância e urgência dispostos no artigo 62 da Constituição. É um processo legiferante diferente, é o presidente que, de maneira monocrática, unilateral, edita uma norma e já produz efeitos, então tem que haver a relevância e a urgência. E Vossa Excelência falou que a CLT é um documento de 7 décadas, um pouco mais de 70 anos, e nós não entendemos como um documento que está no mundo jurídico há aproximadamente 70 anos possui qualquer urgência na sua alteração. Entendemos, por outro lado, sim, que a medida devia ter sido iniciada aqui no Congresso Nacional para que houvesse um debate mais amplo em relação a essa norma. Além da relevância e da urgência, a medida provisória 905 altera questões de direito processual, o que também é vedado pelo artigo 62 da Constituição. Direito processual não se altera por medida provisória, se altera por um processo legislativo que se inicia aqui, nessa casa. Entendemos também que, por isso, a norma merece ser reparada e tem os seus defeitos, e esse é um dos graves defeitos. Mais um defeito em relação à inconstitucionalidade. A norma altera prerrogativas do Ministério Público, o que também é vedado pelo artigo 62 da Constituição. Então, estamos vendo rapidamente que já são 3 inconstitucionalidades que podem ser citadas e atribuídas à norma, a MP 905. Mais uma, a MP 905, nos aspectos sociais, eu digo, deputado Rogério, previdenciários e trabalhistas, ela é a MP 881 da Liberdade Econômica, que esta casa devolveu em agosto, há 3 meses atrás, com um verniz passado. O artigo 62 da Constituição também proíbe que matérias sejam submetidas mais de uma vez à mesma sessão legislativa. Vossas Excelências, deputados, estão discutindo dispositivos que foram debatidos há 3 meses atrás, nesta casa, via medida provisória. Que isso fique bem claro. Não é uma crítica a um governo, mas eu entendo que a tarefa de legislar é desta casa, é dos senadores e dos deputados, e que deve ser respeitado isso. Ora, estamos aqui discutindo a mesma matéria, posta na forma de MP, pela Presidência da República, pela 2ª vez em menos de 4 meses, e isso também entendemos que não é jurídico, não é constitucional. Mais do que isso, voltando aqui à discussão plenamente jurídica, saímos da Constituição, vamos para as convenções internacionais firmadas pelo Brasil, que, para o nosso ordenamento, elas têm status supralegal. Uma convenção da OIT, da ONU, assinada e ratificada pelo Brasil, ela está acima das leis.
Isso significa que ela deve ser respeitada no processo legiferante. A Convenção 144 da OIT determina que haja uma consulta tripartite ao governo, empresários e aos trabalhadores no caso de alterações significativas da legislação social. E isso não foi feito na MP 881 e não está sendo feito na MP 905. Pelo contrário, é uma norma que já chega pronta. A norma se apresenta pronta a essa Casa Legislativa, o que também entendemos que é um defeito normativo que deve ser superado, deve ser identificado, como foi identificado pelo Ministério Público, e que deve ser superado. É uma necessidade de um maior debate social, o que é exigido pela Organização Internacional do Trabalho. Pois bem, falando agora, basicamente, da norma da MP 905 e ultrapassadas essas questões iniciais, nós precisamos ter claro um movimento. A MP 905, ela é uma nova reforma trabalhista. Porque uma alteração legislativa que pretende alterar 135 dispositivos da Constituição não é outra coisa senão uma nova reforma trabalhista. Nós precisamos de parar de identificar com outros nomes o que se nos apresenta. Na MP 881, nós tivemos um MP da Liberdade Econômica que alterava substancialmente a CLT, deputado. Mas era da Liberdade Econômica. Agora nós temos a MP da Carteira Verde e Amarela para criar empregos que altera 135 artigos da CLT, deputado Bongaço. Então, nós estamos, sim, diante de uma nova reforma trabalhista. Diante da importância, não apenas no mundo do direito do trabalho, mas no mundo dos fatos, nas famílias brasileiras, na sociedade, desses artigos que estão sendo alterados, eu cito a alteração da nossa sistemática do repouso semanal remunerado, que normalmente nós sabemos ser nos domingos e que a MP 905, secretário, permite, numa decisão, a meu ver, infeliz, que o descanso semanal só se dê nos domingos 1 a cada 7 semanas para os trabalhadores da indústria e 1 a cada 4 semanas para os trabalhadores do comércio. Quer dizer que se um casal que trabalha no comércio, por exemplo, tem o seu descanso concedido, deputado, em dias diversos, eles nunca irão estar em casa ao mesmo tempo no final de semana. Agora imaginem vossas excelências, deputados, confeccionadores de leis para que nós respeitemos, o que é que vai ser do nosso país com as famílias não estando em casa nos finais de semana. Corre o risco de uma mulher ter a folga na terça, o esposo ter a folga na quinta, e nunca haver ninguém para ficar com as crianças no domingo. Até porque a sua empresa pode não conceder a folga no domingo obrigatória, a cada 7 semanas, no mesmo dia que a empresa da sua esposa, deputado. Isso vai fazer com que as nossas famílias cresçam de maneira desestruturada. Se a obrigação é de 1 a cada 7 semanas ou de 1 a cada 4 semanas, imagine vocês que no momento em que os nossos jovens, nossas crianças, precisam da atenção dos pais para a formação, lazer, cultura, desporto, educação, nos finais de semana, os pais não podem não estar lá presentes, caso isso prevaleça. Isso preocupa muito o Ministério Público, não apenas do aspecto normativo, secretário, mas também de o que vai acontecer no final de semana. Quem vai levar as crianças para a igreja? Quem vai levar para o parque? Quem vai instruir aquelas crianças? Quem vai dar um pouco de educação? Pode ser que a gente tenha um futuro no país com nossas crianças crescendo na rua. E eu, como membro do Ministério Público, tenho o dever de alertar vossas excelências, deputados, do que pode acontecer caso essa medida, nesse particular, seja aprovada. Então, isso é para se ter noção. Não tenho a pretensão, deputada Marcivânia, de fazer uma exposição tão precisa quanto a do secretário Rogério Marinho. Até porque o tempo não permite. Mas esse é um dos pontos da CLT de alteração, deputados, que eu gostaria de destacar para que vossas excelências percebam a importância do que está sendo discutido aqui. Estamos discutindo não apenas a ponderação, a balança de direitos sociais, mas também o futuro de nossos jovens. Avançando aqui no tema, eu percebi que o secretário falou da questão do fundo. É um programa de habilitação e reabilitação que foi criado para tentar reduzir os acidentes de trabalho e para poder habilitar e reabilitar aquele trabalhador que foi vítima de um acidente de trabalho. Esse fundo, ele possui 3 problemas. 3 problemas. A ação civil pública é uma ação coletiva movida pelo Ministério Público
que vai atingir milhares de pessoas. Veja, deputado caso de Brumadinho, deputado de Minas Gerais, e foi muito ativo, Rogério Corrêa, muito ativo na questão de Brumadinho. Esse fundo tem o seguinte propósito: o dano em Brumadinho, o dano no Amapá, por exemplo, na atividade de mineração, constatado o dano, o Ministério Público processa e a indenização vai reverter à sociedade local, à comunidade local, para aquele tipo de dano. Então, se houve um rompimento de uma barragem em Brumadinho, a compensação social vai se dar para a população de Brumadinho nos mesmos termos. Se houve um resgate de trabalho escravo no Amapá, onde eu já tive o prazer de oficiar, inclusive de fazer operações de resgate de trabalho escravo, não prazer, né? Prazer de oficiar, e infelizmente tive que participar de operações, aquele dano vai ter que reverter, deputado, para a população local. Por essa alteração legislativa, todos os danos trabalhistas, trabalho infantil, trabalho escravo, meio ambiente do trabalho e todos os demais vão ser revertidos para um programa de habilitação e reabilitação. Ou seja, em termos processuais, esse programa, secretário, ele não atinge o desiderato da restituição integral. Isso é matéria de processo civil. E, por ser de processo civil, talvez nem devesse ser versada por medida provisória, porque a Constituição não permite. Mas, enfim, mesmo que superado esse debate, não é justo que a população de Minas Gerais veja a sua indenização dissipada por outros lugares que não sofreram aquele dano maligno. Além disso, esse fundo repete um erro histórico. Existe no Brasil, desde 86 por decreto e 95 pela Lei 9.008, o FDD. É o Fundo de Direitos Difusos. Esse fundo de verdade nunca funcionou porque o seu dinheiro não vai para uma conta do fundo, deputada. Ele vai para a conta única do Tesouro Nacional. O que significa que em 2015 arrecadou-se mais de R$500 bilhão a título de recomposição social e somente 1.600.000 foi revertido para a sociedade. O restante foi contingenciado, porque se o fundo não tem uma conta, se todo o dinheiro, secretário, vai para o bolo do orçamento, como está previsto no parágrafo do artigo 20, isso quer dizer que isso vai sofrer os limites do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o contingenciamento. Há uma despesa extraordinária, não vamos gastar esse dinheiro aqui para o programa de habilitação, porque isso aqui vai funcionar como orçamento, vai suprir outros gastos que a União precisa. Ou seja, isso é um erro que acontece há 30 anos e que nessa MP nós estamos repetindo o mesmo erro de 30 anos. É a possibilidade, secretário, de criação de um fundo, de um programa que não atinge o seu objetivo, que é salutar o objetivo. Então, dentre outros pontos que o Ministério Público identifica como merecedores da atenção de Vossas Excelências nesse processo legislativo, que hoje se inicia nessa casa definitivamente, com a formação da comissão mista, é necessário falar também dos termos de ajuste de conduta. O termo de ajuste de conduta é o principal instrumento do procurador do Ministério Público para a resolução pacífica de conflitos. Nenhum procurador obriga um empresário a firmar um TAC. A gente coloca a opção. Assine aqui o TAC, nesses termos. É uma ponte de ouro que a gente estende para que ele não seja processado na Justiça do Trabalho. Esses TACs, não sei se por imprecisão terminológica, o secretário pode esclarecer isso para a gente depois, com certeza terá a palavra oportunamente. Não sei se por uma imprecisão terminológica ou por realmente uma falha técnica no processo legislativo, os TACs foram incluídos no artigo 627-A, que versa sobre o termo de compromisso. O termo de compromisso é o termo firmado pela autoridade trabalhista do Poder Executivo, que era o auditor fiscal do trabalho, e que ele dizia: fiscalizei a empresa do senhor, firme aqui o termo de compromisso. Na vigência desse termo de compromisso, um novo auditor não poderá fiscalizar essa empresa novamente, pelos mesmos motivos. É uma questão de direito administrativo, unicamente. Os termos de compromisso de ajustamento de conduta firmados pelo Ministério Público e pelos demais legitimados estão na Lei de Ação Civil Pública. E tem outro propósito. Eles querem dizer: se eu firmei um TAC com a empresa do senhor, Ministério Público, a sua empresa não será processada pelos mesmos motivos, enquanto o TAC for respeitado. Então, nós entendemos que o 627-A, secretário, falou sobre os termos de compromisso, naturalmente do Ministério da Economia, e que os parágrafos fazem uma referência indevida ao TAC. Indevida, primeiro, pelo aspecto jurídico, porque é matéria de processo civil e não poderia estar versada em medida provisória. Segundo, pelo aspecto prático, porque se eu imponho o prazo
de 2 anos ao termo de ajuste de conduta, quer dizer que eu, procurador do Ministério Público, vou bater na porta da empresa a cada 2 anos para poder fazer uma nova fiscalização. E eu tenho certeza de que essa não foi a intenção do governo. Vossa Excelência falou com muitíssima propriedade que o Estado quer ser sócio parceiro de quem gera emprego. E quem quer ser sócio parceiro de quem gera emprego não vai querer que o Ministério Público bata a porta da empresa a cada 2 anos para dizer: eu vim lhe fiscalizar de novo porque o meu TAC caducou. Essa não é a intenção, eu tenho certeza disso. Como também não é a intenção que haja uma maciça judicialização. Porque o procurador do Ministério Público, assim como o juiz, ele quer ser efetivo, ele quer dar um retorno para a sociedade, deputada. Então, se os nossos termos de ajuste de conduta não estão funcionando, corre-se o risco de haver uma maciça judicialização, o que anda na contramão do que pregou e determinou a reforma trabalhista de 2017, que pretendeu a diminuição do índice de judicialização na Justiça do Trabalho. Pois bem, secretário, o meu tempo já se aproxima para o final, não é, deputada? E eu tenho certeza que uma MP que foi criada para poder permitir a habilitação e reabilitação, para poder adequar a nossa legislação aos tempos modernos, ela tem que entender uma coisa, senhoras e senhores. Num país que, entre dados apurados de 2012 a 2018, houve 4,5 milhões de acidentes do trabalho, 740 mil desses acidentes com cortes ou lacerações, 610 mil fraturas, 40 mil amputações, mais de 1.700 acidentes de trabalho por dia. Num país que tem esses índices absurdos, deputado Rogério Correia, de acidentes de trabalho, num país que iniciou o ano chorando as lágrimas de lama de Brumadinho, eu tenho certeza que a intenção da medida provisória não foi a de diminuir o poder fiscalizatório do Ministério Público, porque o Ministério Público funciona como agente que evita o acidente do trabalho, deputada. Imagine, Vossa Excelência, quantas mortes são evitadas, deputado Bongás, porque o Ministério Público vai à empresa, identifica o erro de saúde e segurança, deputado, e a empresa corrige. Nós funcionamos como amigo do bom empreendedor. O papel que o Ministério Público presta à sociedade, ele ajuda o trabalhador, logicamente, porque tutela os seus direitos sociais, ele ajuda o empresário, porque aquele bom empresário que cumpre toda a legislação trabalhista, ele está sendo prejudicado por aquele empresário que está descumprindo, que está sonegando a legislação. Porque esse deputado, esse empresário que não está cumprindo as regras do jogo, deputados, esse empresário está concorrendo deslealmente com aquele empresário que está cumprindo toda a legislação. Esse está trapaceando. E agindo assim, deputada Marcivânia, o Ministério Público protege também o mercado. Secretário Rogério Marinho, nós protegemos o mercado porque nós evitamos o dumping social. Evitando essa quantidade de acidentes do trabalho absurda, deputada, nós protegemos o povo, porque é do nosso bolso que saem os 80 bilhões de reais entre 2012 e 2018 para pagar as verbas decorrentes de acidentes do trabalho para a nossa população. São 80 bilhões de reais que estão indo pelo ralo para pagar acidentes que poderiam ter sido evitados se houvesse uma fiscalização e uma adequação da legislação trabalhista. Então, deputada, agradecendo o tempo e a oportunidade que foi concedida ao Ministério Público do Trabalho, eu encerro trazendo essas questões aos parlamentares aqui presentes e também à sociedade sobre a importância de um melhoramento, de uma adequação da medida provisória 905 aos ditames jurídicos da nossa nação. Muito obrigado.